E nós que estamos aqui, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 33. Obrigado, Glauber. Salmo 33, o discipulado está aí com o irmão Spencer. Nós vamos estudar o Salmo 33. Fazer a leitura, né? E nós vamos estudar a lição de hoje. Quem não tem ainda a revista, tem alguém aqui que não tem a revista? Que está sem revista? Arthur, pode pegar ali, meu irmão, ali, olha, no início, sem problema nenhum. A irmã lhe entrega. Quem estiver sem a revista, pode pegar ali na entrada. Não se preocupe em pagar agora, nem também se não puder pagar, não tem problema. A revista custa R$4, mas não tem problema nenhum, tá? Não deixem de pegar a revista por causa disso. Lição número 4, página 11. Lição número 4, página 11 da nossa revista. Nós vamos continuar examinando o movimento de batalha espiritual, mas o movimento herético, né? As heresias que existem aí sobre esse tema, sobre batalha espiritual. Já começamos a examinar a semana passada. Vocês lembram que esse movimento de batalha espiritual, eles costumam dizer que existem demônios que estão presos a locais geográficos. Estão lembrados disso? E nós falamos sobre isso, de que esse movimento ele vem dos livros, né, do ensino dos livros do Peter Wagner, que foi um autor muito bem divulgado aqui no Brasil. E aí começaram a surgir os ministérios de libertação. Eu não sei se vocês conhecem alguma igreja que tem ministério de libertação. Já ouviram falar nisso? Aqui na nossa igreja tem um ministério de libertação. Na sua igreja tem um ministério de libertação? Claro, se eu prego a palavra, pregar a palavra já é o maior ministério de libertação que existe. Porque aquele que conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. Então não existe outro ministério a não ser esse. É o evangelho, é a pregação da palavra que liberta o homem. Mas por causa desse movimento de batalha espiritual que cresceu desde a década de 60 e de forma errada, ensinando muitas heresias, costuma-se usar muito até mesmo sem pensar. Sabe que a gente faz muita coisa sem a gente refletir. A gente faz porque os outros fazem e a gente aprende assim e confia, acha que está certo e aí tudo bem. Então, o erro ele é passado de maneira muito fácil. O erro ele é multiplicado de maneira muito fácil, principalmente no sentido religioso, no sentido de igreja. Então, tenham cuidado com isso. Vamos lá, vamos para o Salmo 33. Algumas palavras eu estou com dificuldade de falar ainda, irmãos. Paciência, viu? Eu quero falar e fico soprando. Enquanto eu estava com o aparelho só na parte de cima, estava ótimo. Eu digo, maravilha. Mas quando colocou no de baixo, eu digo, isso é uma coisa triste. Comecei mastigando na primeira semana, metade da minha bochecha, né? Toda hora que eu ia mastigar, porque parece que entorta tudo, para depois colocar no lugar. Eu não sei como, quem já usou aqui ou está usando sabe o que eu estou dizendo. É horrível. Você não consegue morder nada porque os dentes ficam moles. Fica tudo como se estivesse folgado. Você tem medo de morder as coisas. Quando morde, dói. E é feito menino, né? Tem que tirar um pedaço e colocar na boca, né? Para ir tentando mastigar devagar. Eu doido para comer um churrasco e nesse final de ano e não posso, né? Não posso nem roer o osso, como diz, né? Mas é assim mesmo. Se eu tivesse pensado melhor, eu tinha deixado para colocar depois, né? Mas vamos lá. Vamos ler o Salmo 33, que é um salmo que vai falar sobre... Alguém aqui já ouviu o livro As Palavras Têm Poder? Já viram esse livro? Já leram? Acho que foi um dos primeiros livros que eu li. Isso, suas palavras têm poder. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Há poder nas palavras, é isso mesmo, há poder nas palavras. Eu li esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li. Será que há poder nas palavras? Nós sabemos que as palavras, elas podem destruir as pessoas. Elas podem magoar, ferir, gerar muito problema. Mas não confunda o fato da sua palavra magoar, ferir e prejudicar o outro com
o fato das palavras criarem uma realidade simplesmente por falar. É isso que nós vamos ler agora. Só há um que fala e acontece do jeito que ele fala. Só há um, que é Deus. Na criação ele disse, haja luz, e houve luz. Mas as suas palavras e as minhas palavras, elas não têm o poder de criar nada. O que elas podem fazer é prejudicar alguém, desanimando essa pessoa, ou ajudar alguém, animando a pessoa. Vocês estão entendendo, né? Se eu quero motivar alguém, então uso minhas palavras para ajudar aquela pessoa, levar aquela pessoa a ficar mais motivada. Então, se seu filho estuda e você diz a seu filho, continue estudando, se esforce, não desista. Então, isso é uma motivação. Assim como você pode desmotivar também. Isso pode prejudicar ou ajudar a pessoa em certo sentido? Pode, mas não quer dizer que você vai mudar toda uma realidade simplesmente com suas palavras. Porque o ser humano, ele não é tão simples assim. Vocês já ouviram falar em resiliência? O que é a resiliência? É a capacidade que você tem de superar, e ninguém não sabe de onde vem, é claro, é graça de Deus, é lógico, nós sabemos, mas é a capacidade de você superar tudo que é contrário, ou que foi contrário na sua vida, na sua história. Por exemplo, você pega uma família em que uma moça, desde novinha, ela vê os seus pais se agredindo, ela vê violência dentro da sua casa, imoralidade sexual, embriaguez, tudo que não presta. Essa menininha vai crescendo sendo abusada, vai crescendo apanhando, ela vai crescendo naquela família. Isso quer dizer, veja, a história de vida dessa criança tem tudo para levá-la a ser uma adolescente e uma jovem revoltada, provavelmente envolvida com drogas, com prostituição. Ela tem tudo para isso, não tem? O ambiente em que ela cresceu e viveu favorecia tudo isso. Mas, de repente, essa jovem começa a ser uma adolescente, essa menina começa a ser uma adolescente, uma jovem, e ela, diferentemente do que se esperava, ela se dedica aos estudos, ela passa no vestibular muito cedo, ela se torna uma menina estudiosa, ela começa a trabalhar, ou seja, ela não é uma menina frustrada, ela busca a Deus. Veja, a vida dela é totalmente contrária àquilo que o ambiente favorecia. Isso é resiliência, é o que nós chamamos de resiliência, né? Nessa pessoa, é claro, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, mas veja que as coisas não são tão simples assim. Você falou, aconteceu, você disse, criou. Existe muita coisa aí, não diga isso com seu filho, não chame seu filho disso, porque seu filho vai ser assim. É claro que você não deve xingar seu filho. Você não deve estar depreciando seu filho, porque isso é ruim, é muito ruim. Mas não quer dizer que simplesmente é a sua palavra que tem poder para gerar algo. Entenda. Isso não é somente questão de palavras, isso é uma questão relacional, que vai muito mais além das palavras. Mas vamos lá, vamos além, vamos ler o nosso texto, deixa a gente chegar na hora da gente falar. Mas o que é que diz aí nesse movimento de batalha espiritual? Eles dizem que nossas palavras têm poder. Em que sentido? Se você disser está amarrado para o diabo, resolveu. Veja que negócio fácil, se fosse bom assim, fácil assim, hein? Era uma maravilha. Está amarrado, resolveu tudo. Está amarrado. Mas vamos lá, deixa eu ir devagar, né? Já estou adiantando o boi aqui, a carroça na frente dos bois. Veja o que é que diz sobre a palavra de Deus no Salmo 33. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Suas escrituras, sua lei. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Agora o verso 6, olha. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos.
O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do Senhor por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua sombra observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, especificamente, irmãos, o versículo 6, tá? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Isso é uma referência ao livro de Gênesis, no capítulo 1, no qual mostra o Senhor claramente dando ordens, e de acordo com as suas ordens, com a sua palavra, tudo se criava. E ele disse e se fez. Então, ele diz e se faz, ele diz e se faz. Assim é o poder do nosso Deus. Em Hebreus vai dizer que tudo que foi feito pela palavra dele, pela palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11. Pela fé nós cremos que tudo foi criado pela sua palavra, por esse Deus soberano e poderoso. Então, hoje nós vamos estudar sobre mais três, tá? 3 tipos de perigos que esse movimento de batalha espiritual, que é antigo e que ainda existe, diminuiu um pouco, mas ainda existe nessas outras igrejas aí fora, em alguns outros lugares, como eles são contrários às Escrituras. Nós vamos ver 3 ensinos e práticas hoje, 3 ensinos a mais. Lembrem que eu falei para vocês que um dos ensinos errados desse movimento é o ensino de que existe o quê? Demônios geográficos. Lembram disso, né? E nós vimos que isso não tem nenhum fundamento bíblico. Também ensinei a vocês o perigo do ensino sobre maldição hereditária. Estão lembrados? Não existe maldição hereditária. De modo algum, de modo nenhum, não existe maldição hereditária. Não importa o que o seu avô fez, não importa o que a sua bisavó, o que você fez no passado, o que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus parentes, não tem importância nenhuma. Em Cristo você é o quê? Nova. Tudo se fez, e as coisas velhas, seu pai, sua mãe, seu avô, podem ter sido os maiores, as pessoas mais importantes em termos de pacto com o diabo, que isso não tem nada a ver com você, se você agora pertence a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí eu disse que eles se baseiam, só para relembrar vocês, eles se baseiam naquele texto de Êxodo capítulo 20, no qual o texto diz, o segundo mandamento. Vamos abrir, só para a gente lembrar, Êxodo 20, que é o segundo mandamento. Eu vou só trazer a lembrança para os irmãos aqui não esquecerem. Se eu souber que você foi para uma fila, para algum pastor orar, para quebrar a maldição na sua vida, olha, eu vou pedir a você para ficar lá, viu? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, não me mate do coração não. Tem coisas que acontecem com a gente, que é líder, e a gente fica, meu Deus do céu, eu ensinei tanto. Me esforcei tanto. Aí, de repente, está o irmão na corrente dos 318 homens, lá da igreja. Eu digo, não faça isso comigo, não. A gente ensina tanto, depois está o irmão no monte, querendo receber a bênção dele. Não vá para o monte, não, meu filho. Não lembra o que Jesus disse àquela mulher samaritana, quando ela disse, olha, nossos pais disseram que nós devemos adorar nesse monte. Mas vocês dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Aí Jesus disse, nem ali no monte, nem em Jerusalém. Os meus pais procuram adoradores que o adorem em quê? Em espírito. E o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é não estar limitado a algum lugar físico.
É isso que ele está querendo dizer. Porque Deus é espírito. Então Deus não está preso em nenhum monte, não está preso em nenhum quarto. Deus não está... Não tem aquela musicazinha que a gente canta, é bonitinha, mas às vezes ela nos faz compreender errado. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é errada, não. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sim, mas quando você veio, o Senhor também estava com você. Ele não é onipresente? Não é como se ele tivesse vindo na frente, não. Olha, você está indo para a igreja, ele já correu na frente para estar lá. Ou que Deus está preso nesse lugar. Não. Ele está conosco, ele nunca nos abandona. E ele está comigo, com a irmã, com o japonês que está lá do outro lado, com o norueguês que está lá do outro lado do mundo. Tanto faz à noite, de manhã, para ele não faz diferença, porque ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele está também no carnaval? Está presente também, só que presente de uma outra forma. Presente não para abençoar, mas presente para julgar. E presente também para livrar. Livrar quem? Aqueles que ele tem um propósito em suas vidas de salvar. Ou vocês acham que quando vocês estavam no mundo, no carnaval, Deus não estava guardando vocês também, não? Estava. Não é porque você estava no carnaval, eu na Micarande, ou em qualquer outro lugar, escapando de levar tiro, o Senhor estava me guardando ali, porque Ele tinha um propósito maior na minha vida, faz parte da soberania dEle. Ele não cuida de mim somente agora que eu sou dEle, em termos de aliança por causa de Cristo. Ele já cuidava de mim desde o meu nascimento. Paulo, vejam Paulo, até que Ele se revelou a mim. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Isso. Então, meus irmãos, não vá para monte, não. Se você quer ir para o monte porque você tem um amigo, uma família, que lhe chamou para ir orar, e você quer ir orar, não tem problema nenhum. Agora, ir para o monte porque achar que no monte você é mais abençoado do que você orando no seu quarto, aí sim, aí isso é errado. Porque Jesus não mandou ninguém ir para o monte. Jesus mandou ir para o quarto, fechar a sua porta e orar em secreto. Não precisa. O que acontece é que começa os crentes, não esqueçam, nós temos uma origem muito mística. Então a gente tem como base a igreja, nós temos como base o candomblé e nós temos como base o catolicismo. Então há um sincretismo religioso muito grande. Eu digo nós que nascemos nesse país, que fomos criados ouvindo isso, ou na igreja católica, ou no espiritismo, mas tudo isso anda junto. Então nós carregamos uma cultura muito mística. E aí quando chega no Evangelho, se você não tiver conhecimento da Bíblia, qualquer coisinha que traga algo místico, aí a gente se deixa levar muito facilmente. Então tem gente que vai orar no monte, porque acha que no monte Deus vai fazer mais por ela do que se ela estiver orando na igreja, ou estiver orando no quarto, ou debaixo de um pé de árvore, ou num quintal, ou num vale. Aí isso é uma ilusão. Aí os outros pastores que gostam de arrebanhar, né, gente de todo canto, eles acham isso uma maravilha, criam isso até como um ministério. Eu estava vendo essa semana que o Silas Malafaia, ele metia o pau na Igreja Universal, né, e aí tem os vídeos dele mostrando, ele metendo o pau na Igreja Universal, porque ele é bem boca aberta, né, ele esculhamba mesmo, né, ele só não chama palavrão ali na frente, né, eu acho que ele deve chamar por trás. Mas eu acho que a vontade de dar nele é de chamar palavrão, porque ele abre a boca para estourar a ira dele, e ele falando da Igreja Universal. Aí agora sai um novo vídeo, ele visitando o Templo de Salomão e divulgando o Templo de Salomão. Isso, sai um novo vídeo, ele lá, olha, eu estou aqui para mostrar essa maravilhosa obra. Aí mostra do lado o vídeo dele falando mal. Aí agora mostra o vídeo dele elogiando, recebendo presente da Igreja Universal. Isso ele vai quer bem um canal lá na Record, né? Ou alguma coisa, né? Irmãos, é tudo raça de víboras, é tudo farinha do mesmo saco. E o Deus desses homens é o dinheiro. Eu não tenho nenhum medo de falar. É tudo farinha do mesmo saco. Não pastoreia ninguém. Não estão preocupados com ninguém, não, porque o irmão está doente, ou tem uma dor de cabeça, ou está precisando de uma feira em casa. Eles não estão nem aí para isso, não. O que vale é ter o seu programa, é entrar muito dinheiro, é usar um jatinho particular para vir para Recife fazer um implante de cabelo porque está ficando careca, entendeu? Pagando 20 mil a diária para poder pousar o jatinho aqui no aeroporto. O que vale é isso, porque um dos melhores médicos do Brasil de implante de cabelo é daqui do Recife. O que vale é isso, não é? Eu sei dessa história, eu sei.
Então, não se iludam com isso. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui apenas para abrir os olhos de vocês. Conhecermos a Cristo, irmãos, isso é o mais importante. Tenham cuidado. Claro que esse comércio da fé está caindo, e esses homens estão ficando aperreados, e vai chegar a hora que a coisa vai pegar, e vai pegar sério, viu? Para cada um deles. Mas amém, vamos lá. O que era que eu estava falando? Maldição hereditária. No que é que eles se baseiam? Nesse texto aqui, é um erro muito grande. Tá? Êxodo 20, o segundo mandamento começa no verso 4. O segundo mandamento está aí no verso 4, que diz: não farás para ti imagem de escultura. E aí vem uma explicação. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, é o mesmo mandamento ainda. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E agora, Deus está dizendo que Ele abençoa da terceira até a quarta geração. Ele é Deus zeloso, né? Ele visita a iniquidade, olha, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem, e faz misericórdia até 1000 gerações. Por causa desse texto, aqueles adeptos da maldição hereditária querem dizer que isso aqui é um apoio. Só que, primeiro, a maldição hereditária diz que o que fica preso à família é o quê? É demônio. O texto aqui está dizendo que é quem vai visitar? São os demônios? Quem é que vai visitar até a terceira e quarta geração? Quem é que é zeloso aqui e visita? É Satanás? É Deus. Então já acabou aí com maldição hereditária. Porque maldição hereditária diz que é demônio, que fica na família, e vai passando, né? Fica ali preso, irmã. Vai passando de pai para o filho, do filho para... E aí vai. Já pensou? É diabo que não acaba mais, viu? E tem alguns diabos que gostam de ficar, né, preso à família. E aí o que acontece? Aqui não é o diabo, aqui é Deus. Deus não está falando para qualquer pessoa, Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para o povo da sua aliança, para os crentes, para a igreja. E Ele está querendo dizer o seguinte, que se os filhos cometerem as mesmas iniquidades de quem? Dos pais, Ele visitará os filhos da mesma forma que Ele visitou quem? Só que Ele é um Deus de misericórdia para com o seu povo. E se o seu povo que peca se arrepende, esse Deus estará sempre presente com a sua misericórdia estendida sobre esse povo. Por isso que quando Ele fala de ser zeloso e de punir a iniquidade, Ele usa até a terceira e quarta geração, mas quando Ele fala da sua misericórdia, Ele usa um número completo, até 1000 gerações. Ele quer dizer que Ele sempre será um Deus misericordioso. E é isso que Ele vai explicar em Ezequiel 18. Em Ezequiel 18 ele diz, olha, há entre vós, pelo profeta, ele vai dizer, há entre vós um provérbio de que os pais chuparam uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. Chupou uva verde e ficou travando no dente dos filhos, como é que pode? Meu pai que chupou a uva e veio doer nos meus dentes? Aí Deus vai dizer, não, a alma que pecar, essa o quê? Morrerá, cada um pagará pelas suas próprias iniquidades. Os pais de vocês chuparam uvas verdes e os dentes deles se embotaram. E se os dentes de vocês estão se embotando, é porque vocês também chuparam das mesmas uvas. Estou usando minhas palavras. O que é que isso quer dizer? Foi no período do cativeiro babilônico, e ele está dizendo, olha, vocês estão sofrendo porque vocês também pecaram os mesmos pecados dos vossos pais. Aí no mesmo capítulo ele vai dizer, mas se vocês se converterem, aí o que é que acontece? Então eu venho, perdoo os seus pecados, abençoo vocês. Abra no texto aí, Ezequiel 18, por favor. É maravilhoso esse texto. E aí a gente vai para a nossa revista, caminhar.
A nossa revista é muito simples, e aí mas é importante estar repetindo algumas coisas, pelo fato de que esse assunto é muito usado. Vocês vão sempre perceber nas igrejas, nas pregações que vocês ouvirem aí na mídia, esse tipo de movimento de batalha espiritual. E eu quero que vocês estejam atentos a isso. Ezequiel, capítulo 18. Veja o versículo 2, 1 e 2. Versículo 1 de Ezequiel 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio a Israel. Deus está dizendo: ó, isso é mentira, vocês não devem falar isso. Aí ele começa no verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, olha aí o que ele está dizendo, essa o quê? Morrerá. Verso 5: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, que era a idolatria na época, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Lembram que nós estávamos lendo o segundo mandamento? Que ele estava dizendo que não deveria prestar culto a outros deuses que não fossem ele. Olha o pecado do povo aqui, olha. Nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, e aí vai contaminar a mulher, oprimir, e por aí no finalzinho do verso 13 ele diz: todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Verso 14: eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os líderes da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fazer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo. Até aí. Entenderam, irmãos? Então, não existe maldição hereditária. O que pode existir é que Deus, ele pune o pecado dos filhos se for semelhante ou pior do que o pecado dos pais. A alma que pecar, essa vai colher as consequências do seu pecado. E se você vê que alguém pecou, mas se arrependeu, Deus também age com misericórdia. Veja o verso 21 aí do capítulo 18 de Ezequiel. Aí ele vai falar: há solução para o pecador? Claro que há. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. No verso 21 diz: mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Amém, meus irmãos? Agora olha o que continua no verso 24, para o justo agora, viu? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá?
De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles morrerá. Isso é muito sério. Muito cuidado, porque não é como a gente começa que nós podemos avaliar a nossa vida em Cristo. É como nós terminamos. Paulo, quando ele estava morrendo, ele disse a Timóteo na segunda carta: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Paulo disse: olha, a minha vida foi uma verdadeira guerra, uma guerra espiritual, uma guerra muito grande, né? E nós vivemos em guerra, nós vivemos em batalha, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, nós lutamos contra o mundo em que habitamos, contra esse sistema maligno. Mas a questão é como nós vamos terminar, né? E muita gente fica pelo caminho. Muita gente fica pelo caminho. Eu não acredito num crente que ele se torna um blasfemador. Esse aí nunca se converteu. O crente, ele pode ter momentos de fraquezas e de quedas. E ele pode se encontrar em períodos de, vamos dizer assim, de afastamento da comunhão da igreja do Senhor. Mas ele não se torna um blasfemador. Agora, aquele que diz que foi crente, que andou com o povo de Deus, que depois se afastou e se tornou um blasfemador de Cristo, do Evangelho, da igreja, esse aí nunca foi verdadeiramente salvo. Porque o crente, quando ele é salvo e ele tem um encontro com Cristo, e ele se afasta do povo de Deus, porque ele está fraco, porque ele está caído, eu estou dizendo o crente, mas estou me referindo a homem e mulher, tá? Quando ele está lá fora, ele tem consciência que o errado é quem? É ele. Ele não vai abrir a boca nenhuma para blasfemar contra Cristo, para chamar Cristo de maldito, porque o próprio Paulo vai dizer que quem tem o Espírito de Cristo não pode dizer que Cristo é anátema. Mas também quem tem o Espírito de Cristo é somente esse que diz que Jesus é o Senhor da sua vida. Então pode haver momentos de fraqueza, e todos nós temos, eu tenho, você tem, só que alguns não se afastam da igreja. E esses aí, eles são bem-aventurados porque eles têm uma possibilidade de crescer, ou de se arrepender, ou de se voltar mais rapidamente do que os que se afastam. Porque os que se afastam da comunhão da igreja, porque às vezes você está aqui dentro, mas você está fraco, você está caído, você está prostrado, mas você está no meio. E aí você vai ouvindo uma palavra, um irmão está orando por você, você está num culto de oração, você está sempre ouvindo a pregação do Evangelho. E é muito mais fácil que, se você está sendo, vou usar a palavra, bombardeado pela palavra, você rapidamente se volte para o Senhor, vá se erguendo. Agora aquele que tem uma dificuldade, teve um problema na igreja, discutiu com alguém, não gostou de alguma coisa que o pastor falou, né? Teve um problema de relacionamento com o irmão, e ele resolve se afastar da igreja, eu não vou para a igreja, está magoado. Esse aí, ele pode ser um crente de verdade, sim, pode se afastar um pouco, pode. O problema é quando ele se afasta e fica lá fora, porque ele estando lá fora, ele está muito mais desprotegido, porque essa comunhão com a igreja nos guarda, nos protege, nos ajuda, irmãos. Por isso que Cristo, ele tentou sempre deixar os seus discípulos unidos, juntos, porque um ajuda o outro. Aí quando a gente se afasta, e tem gente que pensa que consegue ser crente, fala, não, eu consigo ficar em casa, ouvindo as pregações, orando, fazendo a minha parte. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é a mesma coisa. E vai chegar um momento que você não vai suportar. As tentações são muito grandes. Aí vem as amizades, aí vem as novas amizades, aí vem as novas ideias, aí você não tem um direcionamento, aí você começa a escutar todo tipo de pastor, todo tipo de pregação, todo tipo de ensino, sem ter uma segurança. E o que tem de besteira na internet hoje, de gente ensinando, de gente falando, não é brincadeira. E aí você, querendo ou não, por não ter uma firmeza, por não estar estudando as Escrituras como deveria, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina e pode se afastar cada vez mais. É muito perigoso isso, irmãos. É muito perigoso. Outro problema é que você não serve. Quando você está sozinho, você não serve. Quando eu digo você não serve, não é que você não presta para nada, não. Eu digo você não serve no sentido de ser servo. Você não está servindo ao corpo. E quando Cristo nos coloca no corpo, Ele nos coloca com o propósito de servir. Cada um de nós aqui temos que lavar os pés uns dos outros. Não literalmente. Como algumas igrejas fazem, né? Vocês já ouviram falar numa igreja chamada Tabernáculo da Fé? É uma seita que tem, ela
toda a ceia, os irmãos têm que lavar os pés uns dos outros, né? Porque ela pega aquilo ali literal. Mas lavar os pés não é isso, não. Não adianta eu lavar o pé do irmão da ceia e depois estar falando mal dele. Não adianta eu lavar o pé literalmente do irmão e depois dizendo, mas rapaz, o irmão não lava nem os pés para vir para a igreja. Tive que lavar os pés dele, né? Porque eu lavar ali é só um migué, né? É só joga uma aguinha em cima. Eu sei porque eu conheço a igreja, eu conheço a seita. Eu conheço pessoas que fizeram parte dessa seita. Eu sei que você conhece, Roberto, Tabernáculo da Fé, que veio de William Branham. William Branham, o profeta William Branham dos Estados Unidos, que era conhecido como pastor da Bíblia, né? Um homem conhecedor das Escrituras. Era um pastor batista, mas se afastou, né? Pra vocês terem ideia, quando ele morreu, o povo da igreja impediu dele ser enterrado. Ele morreu num acidente de carro. Passou 3 meses a esposa brigando na justiça para ele ser enterrado nos Estados Unidos, porque o povo não queria deixar, porque diziam que ele iria ressuscitar, porque ele era considerado uma daquelas 2 testemunhas lá do Apocalipse. E ele ressuscitou. Hoje não tem nem mais a caveira. A terra já comeu. Nem mais a caveira tem. Isso é conversa. Gente, olha, é muita coisa que vocês nem imaginam. A mentira é tão grande que diz que quando ele estava morrendo no acidente do carro, foi ele e a família. Só morreu ele. Estava ele, a esposa, uma filha, saíram em estado grave. Aí disse que a filha dele morreu também no acidente, mas ele morrendo, orou pela menina e a menina ressuscitou. Aí disseram, ore por você também, para você não morrer. Aí ele disse, não, que não queria orar por ele, não. É mentira para boi dormir, não é não? Mas o povo acredita nessas coisas. Tem uma foto dele que tem uma auréola assim, ó, tem uma luz, eu não sei se foi um defeito da foto, alguma coisa. Aí disseram que era a pomba do Espírito Santo sobre ele. Eu fico para morrer, irmãos, com uma coisa dessa, sabe? Eu fico para morrer. Ele poderia ser um homem de Deus, irmãos. O problema é que ele caiu no pecado da soberba e do orgulho de achar que ele era uma pessoa especial para Deus. Esse é o grande perigo. Você achar que há alguma coisa que é o tal, que Deus tem você como especial além dos outros. Vá nessa. Porque Deus não livrou ele do acidente, então, se ele era tão especial. Foi uma cacetada que deu e ali mesmo ficou. Não tem isso, não. Como o Senhor tem de levar e de resolver, não tem esse negócio de especial, não. Nós temos é que levantar as mãos para os céus e ver que a graça de Deus nos alcançou e nos salvou. Mas achar que a gente é essa coisa toda, muito especial e maravilhoso para Deus, não. Tudo que vem, vem de Deus. Se você é um salvo, é porque Deus te amou. Aí você diz, mas o que foi que Ele viu em mim para Ele me amar? Foi alguma coisa especial? Não foi. Foi porque Ele quis te amar. É a soberania dele. Se Ele quis te amar, amém. E se Ele te amou de tal maneira que te abraçou e te salvou, amém. Lembra-se de Jacó e Esaú? Romanos, Paulo vai dizer o quê? Nenhum dos dois tinha feito o quê? Nem um bem, nem um mal. Eram gêmeos, estavam no ventre da mãe. Mas Deus resolveu amar quem? Jacó. E aborreceu Esaú. Ele quis amar mais um do que o outro. Agora vá perguntar a ele por que ele fez isso, porque eu não sei. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Aí não é uma questão de justiça, pastor. Não, não é justiça, porque nenhum merecia o amor. Ele quis amar. Nenhum merecia, mas ele quis amar um. Nenhum merece nada, mas eu quero dar esse. Mas por que não dá os dois? Porque eu quero dar só esse. É complicado, isso é difícil de entender. Mas só para vocês guardarem isso do coração. Então, maldição hereditária. Caiu por terra aqui, meus irmãos. Ninguém vai estar buscando oração para maldição hereditária, não, né? E interessante que quem quebra a maldição é o pastor ungido, né? E ele não sabe se tem maldição hereditária na vida dele, mas ele está orando para quebrar a maldição. E simplesmente com uma declaração, uma oração de poder, de guerra, essa maldição está quebrada. Veja que coisa, como é simples, né? Ele chegou e está quebrado. E a partir daquele dia foi o quê? Quebrado. Esse é o grande erro. Vamos para as heresias de hoje. São outras mais novas. É que primeiro ponto, irmãos, que nesse ministério de batalha espiritual que temos hoje, se há uma obsessão pelo mundo dos espíritos, isso é muito perigoso. Aconselho vocês a lerem, agora jogando todas as espinhas fora, um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Se você tiver paciência, mas é interessante. Tem o 1 e o 2. Ele é grosso, mas é um livro que você lê assim. Ele é uma fascinação pelo mundo dos espíritos. Ele vê demônio em todo canto. Olha, demônio em todo canto.
Teve um colega que leu esse livro e ele disse: rapaz, eu estou ficando doido, porque eu estou pensando que tem demônio em todo canto agora. Eu olho para um canto, é demônio ali, é demônio acolá, sabe? Mas é justamente isso. Esses tipos de movimentos de batalha espiritual, eles trazem uma obsessão pelo mundo dos espíritos. Me diga, se a Igreja Universal, ou essas outras igrejas, elas não tiverem mais demônio para se manifestar lá, o culto vai ser o quê? Porque só o dinheiro não vai dar certo. Eles têm que ter alguma coisa como base para poder puxar para o dinheiro, né? Porque pregar a Bíblia, eles não sabem pregar. Estudar o Evangelho, eles não estudam a Bíblia para pregar o Evangelho. Eles sempre vão estudar a Bíblia para arrumar um meio de tirar dinheiro do povo e fazem toda aquela propaganda lá com os demônios, com os endemoniados. Gente, engraçado. Vocês lembram quando o Valdomiro lá levou uma facada, né? No pescoço aqui? Vocês lembram dessa história? Na mesma semana, ou foi na outra, aí o Agenor Duque, ele filmou um culto, um camarada entrando com a faca também para furar ele. Só que na igreja dele, ele mandou os seguranças sair tudo de perto e disse: não, pode deixar. Aí o camarada com a faca na mão, ele disse: não, aqui não. Eu não tenho brecha na minha vida, não. Ó, ele já estava detonando o outro, né? Eu não tenho brecha na minha vida, não. Esse não vai fazer, pode deixar ele aí. Eu acabei fingindo que estava endemoniado, estava mais com a camisa do Fortaleza, lá do Ceará, né? E ele endemoniado, o cara endemoniado, e ele começou a dar ordem no demônio, né? Conversando com ele: você quer me matar? Aí o camarada fingia lá que estava com a voz lá: eu vou lhe matar. Estava assistindo ontem esse vídeo, gente. Mas não presta não, porque eu fico doente, eu vou acabar tendo um infarto assistindo esse vídeo. Mas é porque a gente vê a mentira descarada desses homens e como isso derruba, destrói o Evangelho, acaba com a gente que é pastor, que leva a sério as coisas de Deus. E aí estava lá o camarada, aí de repente ele bota a mão na cabeça do camarada, aí o camarada cai, e a faca cai, e ele diz: olha, aqui não, aqui nessa igreja tem poder, né? Porque na outra que o outro levou a facada lá, dançou, né? Quase que pega no peitão, e ele estava com brecha, ele dizendo, né? Aqui não, ele vestido de Fred Flintstone, né? E aí ele lá, né? E o camarada ficou liberto. Agora você vê o teatro, irmãos. Esses camaradas deveriam fazer um filme, eles ficariam muito mais ricos com isso, porque o teatro é absurdo. Agora, de uma coisa eu sei, viu, irmãos? De uma coisa eu sei. Cada um deles, eu e você, vamos comparecer diante de quem? Do Senhor. Aí lá na frente dele não tem teatro não, viu? A coisa vai ser séria, viu? Aí esses camaradas não têm temor a Deus, porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eles não conhecem a Deus. Eles estão brincando com o Evangelho, com a palavra de Deus. E eles não sabem que eles estão servindo como pedra de tropeço para aqueles que poderiam estar se firmando na palavra. O que é que Jesus diz sobre aqueles que escandalizam? Ele diz que é impossível evitar o quê? Os escândalos. Mas ai daqueles, era melhor que eles pegassem uma pedra de moinho. Os irmãos já viram uma pedra de moinho aqui? Tu já ralou muito milho lá no interior de Minas Gerais, não já, Ramiro? Nessas pedras de moinho para comer polenta? Não falo nem mais em polenta, né? Ele não quer nem que fale mais em polenta. Mas os irmãos sabem o que é uma pedra de moinho? Já viram como é? Já viu, Isolda? Uma pedra de moinho é uma pedra redonda, tá? Eu não sei se em Israel era semelhante à mesma pedra que nós temos. É semelhante, né? É porque ela é antiga. É uma pedra redonda e sobre ela tem outra pedra em cima. No meio tem um buraco. Então você pega o milho e joga ali no meio. E ela tem um espaçozinho entre ela e você vai girando a pedra. Então aquele milho vai entrando na brecha e a pedra que está em cima com a pedra que está embaixo vai friccionando. É friccionando mesmo essa palavra? Friccionando, né? Vamos usar a palavra matutez. Vai pressionando, vai apertando, esbagaçando, como diz o Matuto. Vai esbagaçando aquele milho que vai caindo, né? Que vai caindo. Isso é uma pedra de moinho, é extremamente pesada. Sabe onde tem uma pedra de moinho? Ela é grande, é esculpida e é uma pedra pesada. Ela não tem pó, não. É uma pedra especial para isso, né? Usam as melhores. Tem uma pedra de moinho ali, antes de Caruaru. Vocês que viajam de carro, se puderem parar num lugar chamado Norte Bolos. Não estou fazendo propaganda não, tá?
mas tem um restaurante chamado Norte Bolos, é um dos melhores cafés da região, fica antes de Caruaru, fica em Bezerros. Não é em Bezerros? Pronto, lá é na Norte Bolos, tem um lado lateral, como quem vai para o banheiro, lá tem umas coisas antigas, lá tem uma pedra de moinho. Vocês olham uma pedra de moinho lá, interessante. Foi eu e Flávio que viu da última vez, foi? Foi. Eu e o irmão Flávio, a gente estava indo para Caruaru e a gente viu. Irmãos, pega uma pedra de moinho, amarra no pescoço e lança-te ao mar. É isso que Jesus diz para quem faz escândalo. Ele chama os fariseus de raça de quê? Quem vos livrará do fogo do inferno? Não brinquemos, irmãos. Há uma obsessão, uma das heresias desse movimento é uma obsessão pelos demônios. As pessoas passam a enxergar acontecimentos comuns na vida diária, como, por exemplo, um resfriado, uma dor de cabeça, uma interferência no microfone, está falhando aqui, aí está ali o irmão Oswaldo, está falhando alguma coisa, não é agora não, viu? Estou dando um exemplo. Está falhando. Aí o povo já começa a imaginar que tem o quê? Tem demônio aí nesse negócio, hein? O demônio está cruzando os fios do som aí para dar curto-circuito, e aí vai. Acha que é uma ação direta de Satanás. Veja, eu não estou dizendo que Satanás não nos ronda como um leão procurando a quem possa tragar. Mas como é que Satanás nos derruba, irmãos? É nos tentando. E ele nos tenta de várias formas, como nós vimos lá no Éden, como nós vimos com Jesus Cristo, como nós vimos, por exemplo, inimizades, contendas. É claro que ele vai se envolver e vai querer ou não estar trazendo coisas à nossa memória, e eu não sei até que ponto ele consegue influenciar os nossos pensamentos. Nós não sabemos como é isso, porque a Bíblia não fala disso claramente, mas sabe que o diabo, de alguma forma, ele tenta nos levar a pensar de uma maneira distorcida, e nós precisamos muito da orientação divina para não cairmos nas tentações que vêm sobre nós. Outra coisa, nós somos tentados também pela cobiça do nosso coração, esse é o principal. Temos um coração pecaminoso, somos pecaminosos por natureza, Tiago diz que nós cobiçamos, e a cobiça, ela vem antes do pecado na prática. Isso vem do nosso coração. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu coração. E ele diz que as imoralidades, o adultério, os assassinatos, os homicídios, saem de onde? Do nosso coração. Agora, que Satanás pode facilitar isso de alguma forma, ele pode. Ele pode sim facilitar. Agora, muito cuidado, levei uma topada, eita, foi o diabo que botou o pé. Não é? Tenha paciência, irmãos. Sim mesmo. Isso, sobre o escândalo. Isso. Está correto, irmã. A senhora está certa o que a senhora falou. E outra, o culto parece que é o diabo. Isso, já viu também que, não, vou comprar alguma coisa, eu até já fiz isso na minha inocência, e nós fazemos isso, eu vou comprar alguma coisa, mas vou ter que ungir aqui e consagrar, porque pode ser que seja do demônio, e vai trazer maldição para minha casa. Isso não existe, meus irmãos. Isso é coisa de filme de Indiana Jones, tá? Filme de Indiana Jones e outros filmes que você tem alguma peça que você compra, algum quadro, isso aqui é do diabo. Tinha um quadro da Mona Lisa na casa da minha mãe, me lembrei agora, ó. Quando eu passava olhando para ela, ela estava olhando para mim. Onde eu estivesse, ela estava olhando para mim. Mas é lógico, né? O quadro é feito para fazer isso, né? Você tem que... Olha, irmãos, o que eu já vi de gente, e eu também já caí nessa quando eu era novo convertido. Quando eu era novo convertido, eu já joguei uns quadros fora, eu acho. Né? E já orientei também gente a jogar fora. Já pensou? Eu novo convertido. Misericórdia. Mas a gente é inocente, o Senhor tem misericórdia de nós. Teve um bocado de irmãzinha aqui que quebrou quadro, quebrou tudo, né? Quebrou, jogou fora. Uns quadros bonitos, com as árvores, com alguma coisa. Mas alguém disse que tinha demônio ali atrás daquele quadro e a pessoa acabou quebrando. Gente, o que é objeto é objeto. Objeto não tem vida. Satanás não vai possuir nenhum objeto, não. Satanás entra na vida de pessoas. Ele influencia pessoas. Ele tenta levar as pessoas a fazer aquilo que é contrário a Deus.
um quadro, um sapato, uma meia, uma roupa, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada, mas é essa obsessão pelo mundo dos espíritos que traz essa compreensão errada sobre essa questão de tudo ser demônio. E outra, todas as coisas ruins é Satanás que faz. Isso impede você enxergar os seus próprios o quê? Seus próprios pecados, seus próprios erros. Aquilo que precisa você se arrepender, eu me arrepender e corrigir. Aí a culpa é do diabo, sempre é dele. Lembre-se de uma coisa, nós vivemos em um mundo caído. Em Romanos capítulo 8, do verso 18 ao 15, diz que a natureza, ela geme, e na expectativa de ser o quê? Restaurada, esperando a glória dos filhos de Deus. A natureza geme, o mundo geme, por quê? Porque quando o homem caiu, vocês lembram já Gênesis capítulo 3? O que foi que aconteceu com a terra? A terra foi o quê? Amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Então a natureza que foi criada, o mundo, natureza, estou me referindo à natureza, árvores, animais, tá, o ar que nós respiramos, as águas, a natureza, que é para ser o nosso lar, ela tornou-se amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. E essa natureza, que deveria ser somente benéfica, ela agora pode nos prejudicar, e vai nos prejudicar. A isso entra o quê? Os vírus, as bactérias, os terremotos, os maremotos, as erupções vulcânicas, tudo, os tufões, o calor, a seca terrível, o frio terrível, as inundações. Então tudo, irmãos, tudo isso faz parte. Nós adoecemos. A sua gripe, a sua virose, não é por causa do diabo, não. Não é o diabo da gripe que colocou gripe em você. A gripe vai vir porque isso é uma consequência do pecado original. Todos os males da vida. Você já viu, você vai para a igreja lá do R.R. Soares, você chega lá dizendo que está com uma dor de cabeça, só que a dor de cabeça da irmã é porque ela está gripada. Ou a dor de cabeça dela é porque ela está no período pré-menstrual. Ela está com dor de cabeça. E tem mulher que fica com dor de cabeça, né? A minha fica com dor de cabeça, não é? Aí isso é o demônio, aí o demônio só vem nessa época, é? Se fosse um demônio era fácil, né? Demônio da TPM, eu ia dizer, sai, aí sairia, era uma maravilha. Mas não é. É o tempo todo, a vida toda, anos e anos, meu amigo. Até Deus ter misericórdia e tirar, né? Ele der paciência, né? Quando vier a menopausa, né? Eu não sei se piora, se melhora. Dizem que piora. Eu tenho que orar muito, viu? Aí dizem que piora. Viu, Arthur? Aí o que acontece? Aí quando chega lá nessas igrejas, ele diz, bota a mão na cabeça. Aí todo mundo bota a mão na cabeça. Aí ele diz, agora diga comigo, sai. Aí todo mundo faz, sai. Aí ainda diz 3 vezes, sai, sai, sai. Aí resolveu. Maravilha. Diga. Sim. Sim. O resto, vocês por causa dos vossos pecados, né? É interessante, é interessante. É isso mesmo, Arthur. A questão está em nós. E outra coisa, se há sofrimento na vida, ela não é causada por Satanás diretamente. Todos os males da vida advêm de onde? Do pecado original. Nós vamos ter que morrer. Vamos morrer de doença, de alguma doença, de velhice por causa da doença, né? A gente vai morrer, ou de um acidente. Espero que não, né? Espero que todo mundo aqui morra. Todo mundo só quer morrer dormindo, né? Sim. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, olha, a gente não faz sucesso, viu? Vocês não vão me ver na televisão, vai ser muito difícil eu falando sobre isso, fazendo sucesso, porque não faz, tá? Você quer ensinar a palavra, e outra, você não deve se preocupar. Seu compromisso é primeiramente com Deus e com vocês. Meu compromisso com vocês é para que vocês não sejam enganados, mas que vocês se firmem na palavra. Nós não temos nenhum interesse por trás disso. Pelo contrário, ensinar a palavra do jeito que ela é a melhor coisa da vida.
Porque eu sei que um dia, quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai me cobrar, dizendo, por que você não ensinou aquilo que você sabia? O pior é quando a pessoa sabe e ela não ensina, para manter, sabe? Você está entendendo? Você sabe da verdade e você não ensina a verdade, porque você quer manter o povo debaixo do seu cabresto, da rédea, enganando as pessoas, prendendo as pessoas em inverdades. Isso é que é ruim. Eu quero que vocês sejam cada vez mais livres naquilo que a palavra de Deus tem ensinado a vocês. E se um dia eu me tornar um herege, que eu não vou me tornar, em nome de Jesus, vocês serão os primeiros a combater essa heresia, porque vocês estarão firmados na verdade, na palavra. Então, meus irmãos, vejam, a primeira coisa é que o mundo sofre, mas sofre por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada. Segunda coisa, outra razão para o sofrimento, é que Deus pode impor sofrimento na vida de alguém, na vida do crente, como juízo. Quando você vai ler a história do povo de Israel e ver o povo de Israel sofrendo, quem é que está impondo sofrimento sobre o povo de Israel? É o diabo? Não, é Deus. Deus está punindo o povo pelos seus pecados e tratando com a vida de seu povo. Não é maldição hereditária, não é demônio, mas o povo está sofrendo as consequências do seu pecado, juízo de Deus. Então tem gente que quer viver na imoralidade, quer viver no pecado, aí vem as dificuldades, ele vai dizer, não, é o diabo que está agindo na minha vida. Não, meu irmão, é o pecado. Você tem que se arrepender do seu pecado, tem que abandonar o pecado e consertar a sua vida. Agora, se consertando a sua vida, vivendo na presença de Deus, você está sofrendo, então Deus está permitindo o sofrimento para tratar com você, e o nome dele será glorificado. Pedro vai dizer, se sofreis como cristão, glorificai a Deus nisso, porque sobre vós repousa o Espírito dele, o Espírito Santo dele. Outra coisa, nós podemos sofrer também para a glória de Deus. Lembram do cego de nascença, de João 9? Os discípulos perguntaram, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele e nem os pais dele, mas ele é cego de nascença para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Olha só, está em João capítulo 9. Para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. E aí Jesus complementa dizendo, façamos as obras de Deus enquanto é dia. Ou seja, enquanto nós temos a oportunidade nessa vida, porque a noite vai chegar, e a noite é a morte em quem nós não podemos mais trabalhar. Vocês estão entendendo, né? Façamos as obras de Deus. Então, na vida de algumas pessoas, o sofrimento é para que as obras de Deus sejam manifestas na vida dessas pessoas. E nós devemos ser esses canais de bênçãos para essas pessoas. O modo pelo qual o movimento de batalha espiritual interpreta a questão do mal produz esses ministérios chamados de libertação, nos quais Satanás se torna o centro das atenções. Então, nesses cultos dessas igrejas, vocês já notaram quem é a pessoa mais falada, com quem se mais fala no culto? É Jesus ou é Satanás? É Satanás, meu amigo. É do começo ao fim. Sim. Claro, não, a gente entendeu, é verdade. Correto, meu irmão, correto. Por ele já conhecer a nossa natureza, ele já age naquilo que facilita, né? Por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, como eu resisto ao diabo? Me sujeitando a Deus, aprendendo a sua palavra, andando nos seus caminhos. Aí eu vou estar forte para resistir às tentações que virão. As tentações podem vir como uma forma de ideia. Por exemplo, a ideologia de gênero. Você tem os jovens aqui que são bombardeados por isso. Nós que já somos adultos, somos mais maduros, é mais difícil. Mas podemos também ser influenciados. Mas você imagine um adolescente. Imagine entre a infância e a adolescência, no qual um menino ou uma menina ainda está tendo a sua sexualidade formada, posso dizer isso, né? Formada. Porque a sexualidade de um menino ou de uma menina, ela vai sendo formada, né? Vem todo esse processo da sua infância até a sua adolescência. É na adolescência que está se fechando esse ciclo aí da sexualidade da criança. Usando agora um pouco da psicologia. Aí você vê, essas crianças, elas precisam de uma identidade. O menino, ele vai sempre ter como identidade de homem, masculina, algum homem da família.
Se não for o pai, vai ser o irmão. Se não for o irmão, o pai vai ser o avô, um tio. Mas ele vai ter como referência de homem uma identidade masculina, e ele vai se identificar na sua sexualidade com aquela pessoa, e ele vai saber identificar o que é ser um homem. A mesma coisa a menina. Agora você imagina essas crianças chegando numa sala de aula, onde tem um professor defendendo a ideologia de gênero e colocando na cabeça dessas crianças que eles podem ser o que eles quiserem, que na verdade eles não são nem homem, nem mulher, porque o que faz ser homem ou mulher não é o órgão sexual, mas é a questão da escolha deles, né? E aí vai essa doidiça toda que tá mostrando aí. Não existe cão gay, viu? Eu já disse aqui para vocês. Não existe cão gay. Ah, não, aquele menino é homossexual porque foi o diabo gay que entrou na vida dele. Ou aquela menina. Não existe cão gay, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Por que não tem isso? Ah, não, ali é um espírito de pombagira. É o cão prostituto. Se tem um cão prostituto, tem um cão gay, tem um cão lésbica, e aí vai. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não existe, não. O camarada se prostitui por causa da natureza pecaminosa dele. Você se torna homossexual ou não, ou adúltero, ou seja o que for, por causa da sua natureza pecaminosa. É isso que Paulo diz em Romanos 1. Deus os entregou para que eles fizessem o que eles quisessem. É terrível, né? Diga, minha querida. Sim. Certo. Não é tão simples. Tem alguma coisa. Tem programa de televisão que ele pode estar assistindo. Ele pode estar brincando muito com primas ou alguma coisa. Ele pode estar observando muito a mãe. E ele está tomando como referência a mãe. Isso. Tá? Sempre é isso. Aí o que é que tem que chegar? Esse menino tem que ter referência masculina. Entendeu? Sim. E o pai tem que corrigir, tem que chamar, tem que estar junto, tem que orientar. Porque é isso que a criança precisa. Entendeu? Pronto, é nessas horas. Nessas horas. O menino, não, quero usar. Tem um menino homem. Eu quero usar as sandálias altas da minha mãe, quero botar o batom dela. Meu filho, não vai não. Vou lhe dar agora uma chuteira, uma bola, e você vai dar 100 chutes ali no muro. Vou lhe dar uma enxada para você arrancar um mato ali que tem ali atrás. Vou lhe dar umas botas que eu uso, umas botas duras com bico de ferro. Você vai andar com ela o dia todinho e pronto. E um capacete na cabeça e pronto. E seu brinquedo vai ser um boneco de madeira desse tamanho. Dá para você sair carregando, brincando com ele o dia todo. Você tem que saber, é claro, não é tão simples assim, né? Eu estou aqui usando, mas você não pode chegar um menino, não, eu quero calçar o sapato alto da minha mãe, botar batom e desfilar. Que conversa é essa? Aí a mãe vai deixar ele estar fazendo isso? Não, para quê? Não, meu filho, não, vai não. Isso não é coisa de homem, não. Isso você vai orientando, a criança precisa disso, porque ela não tem maldade nenhuma ali. Mas ela precisa dessa orientação. Há uma orientação. Sim. Sim. E a questão da homossexualidade ela é muito complexa, tá? O que causa a homossexualidade é muito complexo. Não é tão simples, não. É uma série de fatores. Uma série de fatores. Mas vamos lá para a gente terminar. A hora já foi, né? Olha, a questão só para encerrar aqui, outro ponto outro erro da batalha, desses movimentos de batalha espiritual, é o retorno ao maniqueísmo. O que é o maniqueísmo, irmãos? É uma heresia antiga que existia na época da igreja primitiva, principalmente ali no 3º século, com um homem chamado Mani, fundador de uma heresia chamada maniqueísmo, no qual ele dizia o seguinte, que Deus e o diabo têm o mesmo poder, e que eles estão brigando entre si, são forças iguais, o bem e o mal, e que ninguém sabe quem vai vencer. Os movimentos de batalha espiritual parecem isso. Não existe isso, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele governa sobre tudo. E Satanás é usado apenas como uma ferramenta dentro do propósito eterno desse Deus, mas ele já é
condenado. Ele já foi julgado, já está condenado, esperando apenas o dia em que essa condenação se tornará plena sobre ele, sobre os seus anjos e sobre todos os homens que rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam, no Salmo 24, verso 1. Em 1 Timóteo 6,15 diz que Deus, Ele é o soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então não há força igual, irmãos. Essa heresia, o maniqueísmo, foi rejeitada pela igreja, foi condenada pela igreja. Mas esses movimentos trazem de volta isso. E em último lugar, o movimento de batalha espiritual traz o que nós chamamos de confissão positiva. As palavras têm poder, o que eu falei no início. Está amarrado, está repreendido. Eu estou te repreendendo. E acham que simplesmente por uma palavra tudo se resolve. Eles acreditam o seguinte, que as declarações, eles atribuem poder, as declarações é igual ao evangelho da prosperidade. A igreja Verbo da Vida costumava ter essa seguinte frase: eu estou grávido pela fé de um carro novo. Que molesta é essa, pelo amor de Deus? Não é verdade? Me diga, eu estou grávido de um carro, eu estou grávido de um apartamento novo na beira-mar. Isso é o que eles chamavam de confissão de fé. Porque as suas palavras têm o quê? Poder. Olha, porque está começando a ser gerado. Eu estou começando a falar agora, é confissão positiva, até que isso aconteça. Isso é fé na cabeça deles. É daí, Ele falou que estava grávido, foi? Só se for de lombriga. Acaba de dizer que está grávido, só se for de lombriga. Porque tiver com a barriga grande, só se for de lombriga. Porque verme, né, como diz. Irmãos, olha, é tanta coisa que estão inventando, é tanta coisa que vai aparecer. Desculpa se às vezes eu sou assim um pouco escrachado, eu vou dizer, em algumas coisas. É porque a gente não suporta. Não estou zombando deles, mas isso é uma zombaria com o Evangelho. A palavra de Deus não tem nada disso. Primeiro que nós não temos que pedir carro novo, nem casa nova a Deus. Nós temos que buscar a santificação da nossa vida. E outra coisa, olha, confissão positiva não diz nada, não quer dizer nada. As expressões eu amarro, eu declaro, eu determino, já ouviram isso, né? Por quê? Porque essas pessoas acreditam que o mundo real basta falar que tudo acontece. A sua palavra torna realidade. O que foi que nós lemos no Salmo 33? Somente a palavra de quem gera realidade? De Deus. Deus sim tem o poder de dizer, haja isso, e realmente e realmente vai acontecer como Ele diz. Eu declaro em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus que a irmã vai acabar essa dor de cabeça, o que a irmã vai ter a vitória. É fácil demais ser genérico, né? Aí a irmã vai ligar, rapaz, eu venci isso aqui, a misericórdia de Deus, né? Aí vai ligar aquilo que a pessoa determinou. Irmão, o irmão está desempregado, eu estou determinando hoje que você vai conseguir um emprego. Mas é claro, em algum momento ele vai conseguir um emprego, né? Aí ele vai, veja como são as coisas, ele vai relacionar o emprego ao quê? Ao que o profeta declarou. Aí quem é que ganha com isso? O profeta. Aí ele vai chegar para o profeta e vai dizer, profeta, realmente o que o senhor falou foi verdade. Eu declaro aqui nesta manhã que vocês aqui e ali vão ter dor de cabeça, viu? Ou dor de barriga pelo que vão comer aqui no final do ano, tá? Mas não tem nada a ver com profecia. Isso é realidade, gente. Pelo amor de Deus, quem é que não tem dor de cabeça num calor desse? Quem é que não tem dor de barriga comendo o que a gente come no final do ano? Tudo que coloca na mesa, a gente ainda usa a Bíblia, né? Comer de tudo que se coloca na mesa. Então, olha, é uma situação difícil. É ou não é? Por favor, não façam isso comigo, não me matem do coração. Na Bíblia, irmãos, não há um caso sequer de alguém que use a palavra e a palavra se realiza.
O que você vai ver na Bíblia são os homens de Deus, os profetas, que não falam palavras deles, mas usam palavras do Senhor. E outra coisa, quando eles usam as palavras do Senhor, são palavras de exortação, de correção, chamando o povo ao arrependimento. Não tem nada disso. Por favor, é para crescimento espiritual, para santificação, conversão. Amém? Então, que nós possamos guardar a palavra do Senhor no coração. Pastor, desse jeito eu não vou acreditar mais em nada, mas nessas coisas não é para você acreditar mesmo, não. Acredite na palavra. Nós estamos em guerra? Estamos. Lutamos contra principados e potestades? Lutamos. Mas qual é a arma que nós devemos usar? A armadura de Deus. Somente ela. O que passar disso, irmãos, é invenção do homem. Jogue fora, não coloque em prática, né? Eu tenho uma cunhada que é engraçada. Qualquer notícia ri, ela já diz, está repreendido. Qualquer notícia, tudo bem, é uma expressão dela, é uma maneira, né? Mas nós não sabemos que isso não vai resolver. Nós devemos tomar atitudes certas e não ficar apenas no falar.